Olá pessoal, tranquilo? Eu sou Gilvan. Vamos comentar hoje sobre solubilidade. O que é solubilidade? É a propriedade física das substâncias se dissolverem ou não em um determinado líquido. Vamos observar, mais à frente vamos explicar para vocês o tipo de substância que pode se dissolver, outros que não se dissolvem, isso dependendo, cara, do solvente, tá bom? Pessoal, lembra que se for tomar um suco, vai tomar um leite, ou vai fazer um soro fisiológico, você põe a água, que é o solvente, e põe uma colher de sal. Essa colher de sal, esse sal vai dissolver todo na água, né? Vai dissolver toda a solução homogênea. Mas, de repente, você coloca 2 colheres de sal com determinada quantidade de água, ele pode dissolver completamente, ou então pode dissolver só uma parte e a outra parte fica depositado no fundo do recipiente sem dissolver. Isso é chamado de precipitado, ok? E que se você pegar esse recipiente e aquecer, esse sal que está depositado no fundo do recipiente pode vir a se dissolver, ok? Então, a solubilidade é a capacidade do soluto dissolver em um solvente em determinada temperatura e pressão, ok? Bom, vai lembrando que é um soluto, é um composto químico que se dissolve em outra substância, e o solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto, né? Ou fazer uma solução. Geralmente o soluto está em menor quantidade, geralmente não, o soluto em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Tudo bem até agora? Continuar. Pessoal, existem solutos ou substâncias que são solúveis em um determinado solvente. Existem os pouco solúveis e os insolúveis, ou seja, não se dissolve, ou pequena parte se dissolve. Bom, aqui embaixo eu coloquei as imagens. Essa primeira imagem aqui representa um sal comum de cozinha em água. Então ele representa uma substância solúvel. A segunda imagem é um exemplo de solução que tem dificuldade para se dissolver, ou seja, uma parte vai se dissolver, muito difícil totalmente se dissolver totalmente, é chamado pouco solúveis ou parcialmente solúveis. Como exemplo eu coloquei o leite de magnésio. Os insolúveis são solutos que não se dissolvem no solvente. Lembra daquela máxima? Semelhante dissolve semelhante, apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Como exemplo de uma solução de uma substância insolúvel, existe a areia. A areia, essa terceira imagem aqui, em água. A areia não se dissolve na água. Então é tipo uma substância insolúvel. Existe, pessoal, o coeficiente de solubilidade, ou seja, determina a capacidade máxima do soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente, dependendo das condições de temperatura e pressão, claro. Em resumo, o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar uma quantidade padrão de solvente
a uma determinada condição. Bem, temperatura e pressão. Cada produto, pessoal, tem uma quantidade X para dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Exemplo. Bom, existe exemplo, mas como exemplo vou explicar a solução aqui. Solução insaturada é quando a quantidade do soluto é menor que o coeficiente de solubilidade. A solução saturada é quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do coeficiente de solubilidade. Ou seja, é o limite da saturação. E solução supersaturada, quando a quantidade de soluto é maior que o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, pessoal, é a quantidade X de uma substância em relação ao solvente. Por exemplo, vamos supor que o sal de cozinha, em 100 gramas de água, ou 100 ml de água. Em água, para 100 gramas de água, são necessárias, o coeficiente de solubilidade, pessoal, é 36 gramas de sal. Então, esse é o padrão. Se você dissolver em 100 ml de água 30 gramas de sal, não é menor que 36? Então, ele vai dissolver totalmente e vai ficar uma solução insaturada. Bom, se você pegar e adicionar 40 gramas de sal, o coeficiente é 36 gramas, é o suficiente para dissolver. E você adiciona 40 gramas, vai dissolver os 36 gramas, que é a quantidade necessária, e vai sobrar quantos? 4 gramas. Esses 4 gramas, pessoal, vai se depositar no fundo do recipiente sem dissolver, chamado de precipitado. E a solução fica saturada com o corpo de fundo chamado. Ok? Se você adicionar só as 36 gramas, vai servir completamente. E está no máximo, atingir o limite do coeficiente. A solução vai ficar apenas chamada de saturada. Se colocar mais um pouco, vai saturada e vai precipitar o que não saturou ou que não dissolveu, chamado de precipitado. Mas você pode adicionar 40 gramas, o coeficiente é 36. Você vai adicionar 40 gramas e não formar corpo de fundo. Pode também ser porque a temperatura está elevada. Essa solução é chamada de supersaturada. Ultrapassou o coeficiente, mas não ficou corpo de fundo. Ó. Essa solução é muito instável. Se você deixar em repouso ali e qualquer agito nela, ela vai precipitar, voltando a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Tá bom? Mas nesse estado aqui, 40 gramas dissolvido, se o ponto maior do coeficiente é 36, o limite, dissolveu 40 e não tem corpo de fundo, porque dependendo da condição da ambiental, ela passa a ser uma solução super saturada e muito instável, tá bom? A orla aqui, pessoal, fórmula, mas é fórmula, viu? É a fórmula, bota um F aqui, ó, fórmula do coeficiente de solubilidade. A fórmula para calcular o coeficiente é, coeficiente de solubilidade vezes igual a massa do solvente dividido pela massa do soluto dividido pela massa do solvente vezes 100. Repetindo, coeficiente de solubilidade, o M1 representa aqui a massa do soluto dividido pela massa do solvente vezes 100. Aí você encontra o coeficiente de solubilidade.
Mas existem tabelas que já vem pronta com o coeficiente de cada substância. Tá bom? Existe, pessoal, a curva de solubilidade. Aqui um gráfico aqui representando aonde o eixo Y representa aqui a quantidade por 100 ml e o eixo X é a temperatura. Observe que o soluto aqui, ó, a substância vai aquecendo, ela vai aumentando a curva, ou seja, vai aumentando o coeficiente de solubilidade. Se o ponto do coeficiente calculado cai em cima da curva, dizemos que a solução é saturada. Se o ponto cair acima da curva, a solução é supersaturada. Se cair abaixo da curva, a solução é insaturada. Ok? Pessoal, existe também a situação do endotérmica e isotérmica. Tem substância que, se você fornecer calor, são a substância endotérmica, se você fornecer calor, ela vai solubilizar mais. E a substância precisa diminuir o calor, ou seja, baixar a temperatura para ser mais solúvel. Então, cada substância se comporta de maneira diferente, desde cada uma, tá bom? Ok, pessoal? Estude KPS para a próxima aula, tá? Um abraço.